sussurros além da cripta. Já passava das altas horas da madrugada, mas aquela festa rave parecia não ter fim. Ela estava ali sozinha e havia passado algumas horas dançando e absorvendo aquela atmosfera. O ritmo da música e de batidas eletrônicas apenas aumentava e ela sentia que já começava a levar a multidão de corpos dançantes ao êxtase. Foi então que viu um rapaz que dava para uma jovem um copo grande de bebida. Já havia visto aquela cena mais de uma vez, em inúmeras raves, e continuou ali perto. Em poucos minutos era óbvio que a garota que bebera começava a agir de modo mais descontraído do que antes de beber. Eu a via rir cada vez mais e continuar dançando, apesar de parecer que cairia ao chão a qualquer instante. O acompanhante, além de dançar com ela, aproveitava seu estado de embriaguez para tocar seus seios sem nenhum pudor, enquanto ela agia como se não notasse tal comportamento. Em seguida, ele aproximou a boca do ouvido dela e logo os dois saíram andando, com ele segurando-a pela cintura. Então ela o seguiu e logo viu que o sujeito levara a moça ébria para uma área mais reservada. Ali, pensando não haver quem os observasse, ele passou a agarrá-la e lamber-lhe o pescoço enquanto ela não esboçava reação alguma para corresponder. Olhando de certa distância, notava claramente que aquela embriaguez havia se tornado um estado de torpor. O rapaz já levava uma das mãos à saia da acompanhante, quase desfalecida, quando viu outro par de olhos femininos a observá-los. Os olhares se cruzaram. A observadora demonstrou susto e temor em suas belas e delicadas feições e pôde notar que ele percebeu que engolira em seco quando lhe lançou um sorriso maldoso. Largou a jovem já desfalecida ao chão e me olhou para aquela que lhe interrompera, como se naquele momento tivesse escolhido uma nova presa. Em segundos, ela já caminhava apressada e estava no meio da multidão dançante novamente, e tentava abrir espaço para uma aparente fuga, mas ao olhar para trás via aquele sujeito lhe perseguir. Ao notar que ele parecia se aproximar rapidamente, foi se misturando na tentativa de despistá-lo. A intuição dela lhe dizia que aquele era um tipo de caçador noturno. Então, em minutos, o perseguidor logo a alcançou. E naquele momento até a música eletrônica que preenchia toda a atmosfera do local pareceu assumir batidas mais sombrias. Ele lhe segurou o braço com força e virou-a para olhá-la nos olhos. De fato, ele possuía olhos de predador. Ela não resistiu quando foi puxada para ir com ele, afinal, já havia sido caçada e pega, então o que mais teria a perder? Pensou. Quando se deu conta, estavam de volta ao local mais ermo para onde ele levara a garota de antes. Ainda se podia vê-la deitada no gramado, como se dormisse um sono tranquilo, apesar do som da música não ter diminuído e as vibrações das batidas poderem ser claramente sentidas ali, mesmo com os metros de distância do local onde ficavam as caixas de som, o bar e o espaço de dança perigosamente lotado. Aquele caçador, triunfante, então começou a passar as mãos pelas generosas curvas daquele atraente corpo feminino. Mas logo teria uma surpresa, pois um tênue sorriso podia ser visto quando ela resolveu lhe mostrar do que eu era feita. Segurou seus braços musculosos, imobilizando-o sem dificuldade alguma. Ele se espantou por, de repente, não poder se mexer e começou a xingá-la. Mas ela já lia claramente em sua mente que ele, na verdade, usava aquela intimidação para disfarçar seu medo dela e de seus olhos, que já eram de predadora naquele instante. Tal qual antes,
ela lera com exatidão que ele pretendia se aproveitar do corpo feminino aparentemente frágil que naquela noite ela ostentava. Ela vê agora claramente que um instinto de sobrevivência já gritava dentro dele, enquanto ela ainda o segurava sem esforço e com uma força sobrenatural. Era como se algo dentro dele já soubesse com toda certeza de que sua vida medíocre e humana havia chegado ao fim. Estava correto, ao menos nisto. Anteriormente, aquela misteriosa figura feminina pôde ver nitidamente que aquele copo dado por ele para aquela garota humana não continha apenas bebida pura. Contudo, ele mal podia esperar o que aquela madrugada reservava para ele. Mal sabiam, caçadores como ele, que ela podia fazê-los experimentar o que mais desejavam, ou o que mais temessem, e mexer com suas mentes frívolas e frágeis, talvez mais do que as substâncias que consumiam ou davam às suas vítimas junto com a bebida alcoólica que nunca faltava naquelas festas. Mas pegá-los assim, vulneráveis, enquanto cantavam vitória por seus atos, era algo que ela realmente apreciava, pois simplesmente atrair para si um exemplar masculino, qualquer que lhe alimentasse, tornava aquilo fácil demais, até perdia parte da graça às vezes. Então tentava temperar seu jogo, observando caçadas sexuais de humanos em ambientes como aquele, e escolhendo dentro de tais práticas os predadores perfeitos para se tornarem minhas vítimas. Fazer-se inicialmente suas presas havia se tornado um bom aperitivo para quebrar o tédio, pois adorava, por fim, transformar um predador em mais uma presa. Eles eram sempre perfeitas naquele jogo, onde adorava mostrar-lhes como estavam séculos à frente deles em sua própria caçada.